Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte, aprendendo cada semana um pouco mais. Hoje eu vou falar de um assunto que eu amo particularmente, é falar bem de uma comunidade, de uma instituição que por muitas pessoas é mal vista, mas eu tenho ela no coração, e isso é muito sincero. São pessoas que trabalham 24 horas por dia em prol do bem, em prol da nossa segurança, e eu tenho o prazer de conversar com a Roberta Baroni, que fez uma pesquisa muito profunda sobre a vida dos policiais, principalmente do estado de São Paulo, que é o livro Linha de Tiro, da Roberta Baroni, faz uma análise de como os policiais agem, como eles vivem, como eles estão sempre em ação o tempo todo, esquecem às vezes até da família, esquecem dos seus compromissos particulares diante de uma situação gravíssima, eles pensam somente em resolver o problema. Tudo bem com você, Roberta? Tudo bem, é uma honra, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E eu gostei, inclusive, do que você me falou no início do programa, que todos os direitos autorais você doou para a PMDFESP. Foram. Todos os direitos autorais, a renda arrecadada do livro, toda ela é doada para a PMDFESP. A PMDFESP é a Associação dos Policiais Militares Deficientes do Estado de São Paulo. É uma associação que acolhe e ajuda todos os policiais militares que sofreram algum tipo de lesão, sofreram por causa de tiro, ou acidente de carro, ou qualquer outro acidente que tenha acontecido na vida que deixou-os paraplégicos ou com alguma deficiência. Essa entidade socorre dando tratamento psicológico, de fisioterapia, ou seja, de terapia ocupacional e aí por diante, tudo que há de necessidade para os deficientes policiais militares, a PMDFESP socorre. Inclusive, fiquei sabendo depois que eles também fazem doação até de mantimentos, de cadeira, de órtese, para as pessoas que precisam, né? Sim, é uma instituição linda. Não, é linda, eles inclusive fazem um trabalho com os familiares também, dos policiais que estão nessa situação. Assim, além deles mesmo, dos próprios policiais, os familiares acabam também sendo recebidos e bem tratados. Então, para mim, foi o maior presente do mundo poder doar a renda de um livro, escrever um livro durante esse tempo inteiro e doar a renda para a PMDFESP. A PMDFESP o presidente é deficiente, os diretores são deficientes, os trabalhadores são deficientes. Todos. Vale a pena conhecer. Entra no site, PMDFESP, vale a pena conhecer. Ô, Roberta, o que levou você a conceber a ideia de escrever um livro sobre o dia a dia da polícia? Ou seja, a atuação deles dentro e fora da farda. Vai parecer até um conjunto, né? Houve um conjunto, né? Uma sintonia, né? Eu estava na Universidade de Direito e acabei me acidentando e ficando na cadeira de rodas. Então, naquele momento, eu tinha duas alternativas. Ou entrava em uma profunda depressão, porque eu tenho uma vida extremamente agitada, ou começava a fazer algo que fosse útil pela minha sociedade, pelo Estado. E nesse momento eu me sinto paulistana, embora tenha nascido no Rio. Eu já havia conhecido a polícia e o estado em que a polícia de São Paulo, do Rio de Janeiro, desculpe, a forma que a polícia do Rio de Janeiro era tratada. E ainda é tratada e maltratada. Em total descaso. É um desrespeito absurdo, nas piores condições, é muito difícil ser policial, não é por dinheiro, com certeza, nem em São Paulo, nem em Minas, nem no Rio, nem em lugar nenhum. Vamos lá no Rio, só uma observação, e eles nunca deixam de ser polícias, né? Nunca, em nenhum momento. O policial faz um pacto, é um juramento que eles fazem. Então, se eles saem na rua, mesmo que eles estejam à paisana, portando a arma, se houver algum tipo de ocorrência, eles se travestem naquele momento de policiais e vão para o embate. Não existe folga, não existe um momento que eles dizem, olha, eu não sou polícia, agora eu estou de lazer, eu não quero saber, deixa a farmácia ser assaltada. Eles colocam a vida deles em primeiro lugar. Na sequência, eles pensam no que vai acontecer. O policial, quando vai para o embate, ele não sabe o que ele vai encontrar pela frente. Ele não sabe que tipo de armamento ele vai encontrar, que tipo de ocorrência ele vai encontrar. Ele recebe um chamado e o primeiro objetivo dele é resolver o problema. A minha polícia não é violenta. A minha polícia não sai para matar, mas também não sai para morrer. Porque o crime organizado, ele é muito bem sustentado com armas,
Com armas muito mais muito modernas, mais com poder de fogo enorme, muito mais do que a polícia. Então, a minha polícia não é uma polícia matadora, ao contrário do que se possa imaginar. A minha polícia é uma polícia que protege a sociedade. Então, eu sentei e resolvi pesquisar sobre a polícia. Fiz um salve, como a gente costuma chamar, ao BOPE, pela paixão, pela certeza do trabalho que eu vi que eles fizeram, pela garantia do serviço prestado. E, na sequência, comecei a caminhar por São Paulo e ficar em vários batalhões, sentada horas olhando, observando, buscando informações da Secretaria de Segurança Pública, aquele confronto de informações que não batiam, a Secretaria apresentava um número, eu tinha outro número, ia o ML, ia enterro. O que eu podia fazer, eu fazia para descobrir o que movia aquela gente toda a estar ali prestando um serviço, não por salário. O cara vai no enterro do companheiro hoje e amanhã ele está para o enfrentamento e ele não recua. Exatamente. O colega dele vai, mas aí não tem, os direitos humanos não aparecem. Não, isso eu sempre disse. Eu nunca vi ninguém. Sempre disse. Eu nunca presenciei ninguém dos direitos humanos. Eu não vejo ninguém dos direitos humanos, seja de religião ou não religião, em enterro de policial. Nunca vi. Nunca conheci nenhum. Também nunca conheci ninguém que estivesse lá e dissesse, olha, nós estamos aqui prestando uma homenagem, ou estamos aqui tentando amparar a família, porque aquele policial, ele é um pai, ele é um filho, ele é um esposo. Ele é um ser humano, ele não é um boneco que vai fardado para a rua. Ele é muito mais que isso. E eu comecei a pesquisar. E o livro começou a crescer. E eu tinha informações, eu coletava, falei, esse negócio vai virar uma bíblia, vai virar 500, 600 páginas. E eu tinha me programado para escrever 300 páginas do livro. Então eu tive que tirar até algumas informações que eu vou colocar na segunda edição agora, que são informações preciosíssimas também da polícia, e fiz um apanhado de toda a polícia do estado de São Paulo. E principalmente para a rota. Não porque a rota seja diferente das outras, porque somente em 3 estados, ou 3 ou 4, se eu não me engano, não existe o BOPE. Um deles é São Paulo. Então, eu resolvi ir para a rota como se eu me posicionasse como carioca e fizesse uma entrevista no Rio, eu recorreria primeiro ao BOPE, que é um batalhão de operações especiais. O BOPE equivale à rota em São Paulo, é isso? Tá. Já está batalhão de operações especiais. Né? O BOPE tem uma unidade que... O BOPE, na verdade, nasceu em Cabanas, no início tem números aí, números de ofício que eu fui recolher. O BOPE, ele nasceu dentro de um quartel, em Sulacap. Eram cabanas mesmo, que eles viviam ali dentro, até que eles conseguiram, num determinado momento, e passa-se o tempo aí, e eles conseguiram, então, um local ali no bairro de Laranjeiras, aonde se criou a unidade do BOPE, hoje funciona, que era um hotel cassino, que era usado, inclusive, pelo tráfico de drogas. O BOPE no Rio de Janeiro é Batalhão de Operações Especiais. A rota em São Paulo é Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que fica aqui na Tiradentes. É um batalhão especializado em enfrentamento, né? Eles recebem treinamento ostensivo de direção, exato, de tiro, de luta e de tudo mais. Quer dizer, é um batalhão especial que realmente o pessoal tem um pouco de respeito por eles, e eu acho que precisa ter, porque eles não são de brincadeira, não. Eles não gostam de fazer alisamento, né? Eles gostam de fazer enfrentamento. E eles costumam dizer mais, eles dizem que o melhor dia de um policial da rota não é quando ele está numa solenidade, ou o café da manhã que existe mensalmente o café da manhã, eles não gostam muito disso. Gostam de estar na rua. Eles gostam de estar na rua. Inclusive tem uma parte muito interessante da rota, que é a saída deles de manhã, né? A saída deles é espetacular. Vai muita gente ali em frente ao batalhão, ali na Tiradentes, para ver a saída de todas as viaturas da rota, que eles saem enfileirados, tocando sirene, fazendo malabarismo no volante. É uma saída espetacular. Se ninguém viu ainda, ou se alguém não viu, vale a pena ver a saída da rota ali. Eu aplaudo. Eu gosto de ver a saída. Eu particularmente vi várias vezes, né? A gente chama a saída da barca, né? Aquilo é uma barca que a gente chama, né? Então as barcas se colocam, se posicionam
E, aí, e é legal porque esses homens, eles precisam de um apoio moral, eles precisam de um apoio da população para trabalhar bem. E essa saída deles parece que dá um ânimo, né? Parece que psicologicamente eles se enchem de energia saindo ali, eles saem com vontade. Eles vão certeiros, né? Eles saem num comboio, numa operação, e aquilo eles saem orgulhosos de serem... O policial, geralmente, ele se orgulha muito da farda, né? Muito. Em nenhum momento, nenhum relato que eu tive, nenhum policial, a pergunta que eu fiz durante todos esses 7, 8 meses, mais um pouco antes de que eu comecei tecnicamente a pesquisa, foi: você em algum momento pensou em abandonar a polícia? Nenhum deles, eu nunca escutei um não. Todos eles dizem não. Ô Roberta, nunca quis abandonar. Vem cá, precisa ser feita uma pergunta. Os desvios de conduta de alguns policiais, ou seja, aqueles que começam a fazer um complozinho, começa a levar informação, começa a ser um agente duplo, começa a trabalhar junto com bandidos e vira um bandido. Você acha que a motivação é a pessoa, ele é um mal por si mesmo, ele tem essa índole, ou é uma situação agravante financeira? O que leva um policial a um desvio de conduta, já que todos eles têm orgulho da farda? Não, eu acho que aí é a questão da índole mesmo que pesa, né? Porque existem os policiais bons, existem os médicos bons, existem em todo local. E também na polícia existem aqueles policiais que se desviam, né? Por isso existe a corregedoria, a justiça militar, que se desviam dessa conduta. Eu acho que é a natureza. Eu sempre digo, que não é no caso deles, quando alguém diz: a ocasião faz o ladrão. Não, o ladrão já está pronto. Sim, eu também acho isso. O que acontece é que ele espera a ocasião para se identificar. E nesse caso, nessa sequência, eles têm realmente um estímulo, tem que ser pessoal, porque não é salário. Sim. Absolutamente. Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui e dizer o seguinte, Roberta, aqueles policiais que estão fazendo um desvio de conduta, que estão indo para a marginalidade, e eles não deixam de ter amor à sua farda. Então, já que você ama a sua farda, já que você ama a sua corporação, saia dela antes que manche a sua farda, antes que manche a sua corporação. Saia dela antes. Seria a melhor coisa, deixaria a polícia ilibada, deixaria a polícia com uma moral mais forte, deixaria a polícia mais fortificada. Nós estamos conversando com a Roberta Baroni, que escreveu o livro Linha de Tiro. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte. Nós estamos conversando hoje com a jornalista e escritora Roberta Baroni, que escreveu o livro Linha de Tiro, contando sobre a vida dos policiais. Linha de Tiro está à venda nas melhores lojas do ramo. Nas melhores lojas do ramo. E os direitos autorais desse livro está sendo doado para a APM-Defesp. Isso é muito importante, que é uma associação dos policiais militares deficientes do estado de São Paulo, e tem um trabalho maravilhoso. Roberta, nós estamos falando sobre a vida do policial. O policial, ele precisa de um tratamento psicológico, tanto para o enfrentamento, porque obviamente é sempre grave, ele vai ser recebido a tiro, ele vai ser recebido a paulada, ele vai ser recebido a xingamentos, e o outro tratamento psicológico é a quantidade de informações desencontradas e a crença por boa parte da população de que o policial é ruim. Ele precisa de 2 tratamentos psicológicos, é isso? Ele precisa, primeiro porque eu sempre digo, né, numa ocorrência, quando há a troca de tiros, quando eles precisam se defender, matar não é uma coisa normal. Para nenhum deles, nenhum de nós, aliás. Matar não é uma coisa natural e o policial volta para casa, deita, dorme, diz: eu matei 2, 3, amanhã eu vou acordar. Ele normalmente é afastado, ele vai para a psicologia, vai para um tratamento, e aí quando o comando entende que ele está apto a retornar para a rua, ele retorna. E o segundo ponto é esse tratamento psicológico, essa descompressão que eles precisam ter, porque é um movimento, e eu pude conviver com isso,
que tira o sono, eu digo sempre o seguinte, estar no Copom, principalmente no Copom, que é onde tudo nasce, tudo começa dentro do Copom, é como assistir um filme de terror com os olhos vendados. É colocar um fone do Copom no ouvido. Porque você escuta desde uma chamada do gatinho que está no telhado até a mulher gritando, me ajuda, ele vai me matar. É realmente uma coisa alucinante. Então, eles precisam sofrer essa descompressão. A pressão é muito grande. Eu senti na minha própria pele. Eu, quando terminei de escrever o livro, eu vi numa sequência de problemas físicos meus mesmo, né? A minha imunidade estava tão baixa por acompanhar tanto e me dedicar tanto que eu senti na minha própria pele. Eu falei, isso é uma coisa... Os relatos que eu ouvia, os QRUs que eu recebia, as informações que eu recebia de mortos, de policiais que eu havia conversado e que tinham sido abatidos, aquilo me trouxe transtornos pessoais. Eu também passei 2 noites sem conseguir fazer nada, sem dormir, sem escrever. Falei, eu não vou conseguir chegar até o fim do livro. Mas eu consegui, porque foi um pacto que eu fiz, um juramento que eu fiz de escrever sobre a polícia. Isso me leva à informação de que alguns policiais falam assim, olha, eu choro quando eu tiro minha farda e ponho uma roupa civil para voltar para minha casa, que eu não quero que meus vizinhos saibam que eu sou policial. Ele chora porque ele queria ir fardado para casa, mas a espetacularização da ação da polícia como agressora, como matadora, é tão forte na grande mídia, é tão forte dentro dessas comunidades, que ele se sente ameaçado quando vai para casa com farda. Eu acho que nós precisávamos mudar um pouquinho essa situação, que eu já vi, Roberta, diversas vezes, as pessoas chegarem lá, o repórter chega lá, a imprensa, a televisão chega em alguns lugares onde houve algum confronto, houve alguma agressão, e algumas mulheres, alguns homens, alguns jovens chegam e falam assim, a polícia já chegou atirando, porque a polícia já chegou batendo, porque a polícia... Gente, olha para a cara daquelas pessoas, não vou dizer que todos estão mentindo, não vou dizer isso em hipótese nenhuma, mas uma grande maioria está ali a favor do tráfico, está ali a favor dos donos da comunidade, que querem desprestigiar a polícia, que querem favorecer o banditismo. Precisamos observar isso. E aí transmite-se através de todas as grandes mídias de que a polícia já chegou atirando, que a polícia já chegou batendo, e toda a população leva isso como verdade. E o mais isso não é verdade, nós estamos vendo pessoas ali fazendo o seu lado. Quando o cidadão tem problema, ele liga o 90 e clama por Deus. Quando ele resolve o problema, ele não lembra da polícia e talvez ele lembre de agradecer a Deus. Ninguém liga para o Batman, para o Robin, para a Mulher Maravilha. Todo mundo liga para 190. Então vamos fazer o seguinte, vamos aquartelá-los e vamos deixar São Paulo sem polícia um dia. Vamos ver o que acontece. E quando você tiver algum problema, liga para a sua comunidade, para o dono do tráfico aí e pede para ele resolver o seu problema. O problema é que se confundiu a gente poetizou o traficante dizendo que ele faz o papel que o governo não faz, que o Estado não faz. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é tema de novela. Sim. E a vida real é totalmente diferente. Né? Então, aquelas mães que tiveram os filhos aliciados, como o primeiro como aviãozinho e depois como grande traficante, e morreram no embate de confrontos de gangues e gangues, não com a polícia, essas daí sabem exatamente quem é o chefe do tráfico. Né? Não existe isso em sonho, não existe isso que eles são bonzinhos, não existe isso. Não, e em muitos momentos, dentro das próprias comunidades, e vale ressaltar que São Paulo tem um número de comunidades muito maior que o Rio de Janeiro, é que o Rio de Janeiro é preparado estrategicamente, militarmente e estrategicamente preparado para uma guerra, porque de cima para baixo fica muito mais de progressão em favela, uma verdadeira arte no Rio. Aqui existem mais comunidades. Às vezes, muitas e quase todas as vezes, o último recurso que aquele morador da periferia tem é a rádio patrulha, que vai levar a esposa que está tendo um filho, que vai levar o filho que se acidentou, que caiu na rua, que vai levar o pai que bateu a cabeça. Então existe um serviço social que a polícia faz e que ninguém vê. E nesse momento a polícia se presta a esse trabalho também. E quando tem comando, que todo mundo reclama? A polícia está ali fazendo uma prevenção. Toda vez que tem comando na rua, e eu falo isso na frente da televisão, na frente das câmeras aqui, o pessoal acha que é aparecer. Não é.
Toda vez que eu passo numa rua onde tem um comando policial, eu passo bem devagarinho e falo muito obrigado. Exatamente. Eu falo para os policiais. Exatamente. Quem não gosta de polícia é bandido, né? Eu falo para eles, obrigado, eles estão ali pegando um carro que de repente está trazendo droga, pegando um carro que está trazendo arma. Eu estou limpo, eu agradeço a eles. Exatamente. Uma vez eu estava num bar e chegou um comando e falou todo mundo de perna aberta, mão no balcão. Eu pus a mão em cima do balcão, abri a perna, me revistaram, eu fui para fora e falei para o capitão, falei, muito obrigado. Ele falou, como? Eu falei, obrigado. Ele falou, por que você está me agradecendo? Eu falei, porque você está garantindo a minha integridade aqui, a minha segurança, e eu agora vou ficar bem no bar. Ele falou assim, eu nunca ouvi isso. Um cara me agradecer porque ele foi revistado. Então, as pessoas, de uma maneira geral, quando a polícia chega para revistar, ou chega para fazer um comando, chega para fazer uma batida, eles falam mal da... A polícia está me perturbando, a polícia está achando que eu sou bandido. Eles entendem exatamente Não, a polícia está te dando segurança. E é um perfil diferente. Completamente diferente. Quando eu estive em Washington, em que eu fui ver a polícia, e eu fiquei muito impressionada com um vídeo que eu vi, que eram quase 10 quilômetros, um cortejo funerário, um cortejo de um policial, de um xerife, né, que eles chamam lá, que havia sido morto. E no lado de cá eram os moradores da cidade e do outro lado quase todo o comando de todas as polícias nesse cortejo. Então, existe um respeito, existe uma satisfação. Quando alguns policiais entram dentro de uma cafeteria nos Estados Unidos, bate-se palma, se agradece ao policial, porque eles sabem que a função daquele policial é proteger o cidadão. A gente precisa como seria lindo isso, se a população de São Paulo, em geral... é lógico, tem alguns descontentes que vão ficar descontentes a vida inteira porque aconteceu algum problema realmente. Tem outros que são descontentes porque são descontentes, porque são influenciados, não sabem nem porquê, mas são descontentes, certo? Mas eu acho que a polícia, de uma maneira geral, deveria ser recebida, sim, com um aplauso ou com um bom dia, uma boa tarde, muito obrigado pela sua atuação. Eu acho que deveria receber. Eu acho que esses caras deveriam receber um estímulo, porque eles têm uma vida realmente dura, né? Muito difícil. O treinamento é difícil. É difícil. Eles vivem, na sua maioria, também em lugares de periferia. É bom que fique bem claro, porque com o salário que eles ganham, eles não conseguem morar no Panambi, e nem em Alphaville. Eles moram, normalmente, na periferia. Por isso, eles precisam esconder. Casa de policial não tem varal. A roupa fica sendo seca atrás da geladeira ou escondida na sala. Olha que absurdo. Não tem varal. Então, é preciso que se entenda que eles são seres humanos. Eles fizeram uma opção, eles fizeram um pacto, um juramento, como eu fiz em escrever o livro. Eu não sei por que a polícia ficou tão desmoralizada, porque eu sou do tempo em que se chegasse um ladrão nas costas do cara, colocasse um revólver nas costas dele e falasse é um assalto, e o cara levantasse a mão e falasse sou polícia, quando ele virasse para trás o ladrão já tinha fugido, tinha sumido. Eu sou desse tempo. Não, no Rio a gente deve a Brizola. Polícia sumia, o bandido sumia. Se ele falar sou polícia, o bandido sumia. Hoje, se o ladrão desconfiar que ele é polícia, ele atira. Ele atira. Então, mas a gente deve um pouco disso, voltando lá no tempo, né? A gente no Rio de Janeiro deve ao Brizola, quando o Brizola proibiu a entrada dos policiais nas comunidades. A gente deve isso a ele. Ele proibiu a entrada da polícia em comunidade. Então, ele fortaleceu a imagem do crime. E agora, o que acontece? O crime organizado não nasceu no McDonald's. Não foi numa mesa que sentaram 4 lá, vamos criar o PCC. Isso nasceram dentro das instituições presidiárias. Esses comandos, os Irmãos do Norte, o PCC, o Comando Vermelho, eu acho que num determinado momento eles vão se matar entre eles e vão chamar a polícia só para recolher os corpos. Então, o que acontece? Se supervalorizou esses grandes comandos, essa grande engenharia do tráfico, do narcotráfico, acabou se criando aí dentro uma estrutura quase que paralela, idêntica à polícia. Então, para esse tipo de bandido, é uma honra, é uma medalha, receber uma medalha ele matar um policial. Agora, vamos lá. Policial militar, ele está 24 horas por dia em serviço, certo? Porque ele está sem farda. E nós já vimos isso diversas vezes em várias reportagens, que está acontecendo um assalto. O cara é policial, ele reage, porque ele é policial 24 horas por dia, estando fardado ou não. Exatamente. Né? Ele reage, isso é instintivo, ele recebe treinamento para isso. Fora essa linha de embate direto contra o crime,
Nós temos dentro da polícia várias outras coisas que as pessoas não sabem, né? Por exemplo, aqueles caras de moto que saem correndo e vai socorrer o acidentado rápido, é da Polícia Militar. O cara daquele carrinho vermelho que sai tocando sirene, vai socorrer o cara que está infartado, que está atropelado, que vai salvar vidas, é da Polícia Militar. O bombeiro é da Polícia Militar. O bombeiro é da Polícia Militar. Ou seja, nós temos uma atuação fortíssima da Polícia Militar em favor da comunidade, sempre em favor da comunidade. Roberta, eu gostaria do seu ponto final, que nós encerramos o programa. Eu queria agradecer muito a oportunidade de falar do livro Linha de Tiro e dizer que agora o segundo vai se chamar Elas na Linha de Tiro, Tem Batom Nessas Caveiras. Pela quantidade de mulheres que eu encontrei nesses batalhões e fiquei apaixonada pela história de cada uma dessas, que são mães, esposas, filhas. É o segundo livro que está vindo aí. Maravilha. Nós conversamos com a Roberta Baroni, que escreveu o livro Linha de Tiro, e nós gostaríamos que você voltasse ao programa Capítulo à Parte a semana que vem. Nós esperamos com o máximo prazer. Um abraço, até lá.